Opa, e aí pessoal? Então, aqui uma sugestão de quem quiser fazer a parte de espuma também, de esponja, né? Então, o que eu fiz aqui? Eu fiz uma cortadora, esse pedaço aqui eu já cortei ele nesse sistema aqui, ó. Então, qual é a ideia? Basicamente é um fio, esse fiozinho que eu tô usando aqui é uma corda de violão, tá? Então, tá atada lá, aquele fiozinho vai pro positivo ou pro negativo de uma bateria 12 volts. Bateriazinha que eu tô aqui embaixo. E desse lado aqui eu coloquei uma mola, tá? E a corda do violão tá atada aqui. Por que a mola? Quando a gente começa a botar a temperatura no seja qual for o material, né? E a tendência é que ele comece a dilatar e ele vai amolecer. Então a mola aqui ela serve para garantir que exista uma tensão sobre o fio. Quando ele começa a esquentar, essa mola vai começar a espichar ele. Quando esfriar, ele vai começar a encolher e vai esticar a mola de novo, tá? Eu tentei com as cordas, essa aqui é uma das mais grossas ali, não me lembro qual delas, mas eu tentei com as fininhas, que eram lisas, mas pela temperatura que ela alcança, a própria mola faz com que ela arrebente, tá? Então tem que ser uma das cordas mais grossas. Alguns fio de cobre, alguma coisa, quando a gente põe o liga na bateria, ele começa a esquentar, chega até a ficar incandescente e amolece muito e a mola não consegue dar a pressão necessária e o corte sai todo torto, tá? Então a ideia aqui basicamente esquenta e depois pega a esponja e vai passando ela devagarzinho como se fosse uma serra, né? Então vai nesse movimento aqui, ó, tá? Devagarzinho, vai devagar, porque se for muito rápido, o que acontece? Esse fio que ele vai começar a trabalhar tanto para cima quanto para baixo e nesse sentido assim ele vai mexendo e não vai ficar um corte reto, tem que ser com bastante calma. Outra dica que eu dou é o talco, né? Eu coloquei numa madeira, então para a esponja deslizar, né? No meu caso era nesse sentido, para deslizar mais fácil eu coloquei talco e aí ficou bem mais fácil de fazer ele deslizar aqui e não trancar. Então, bom, agora só para demonstrar, então já conectei a minha bateria, né? Então, só para provar, ó, tem carga, ela não está 100% carregada, mas tem a carga suficiente. Então eu vou, já coloquei o negativo lá, vou botar o positivo e vou começar o corte. Aqui, ó, só para mostrar, já comecei um corte, ó como é que fica. Aqui é a marquinha do próprio calor, né? Às vezes ele, se ficar muito tempo parado na mesma posição, ele, ele, ele mostra aqui, né, onde queimou, tá? Então já vou deixar ele colocado no lugar onde eu parei, né, no corte. E aí vou ligar e seguir o corte. Bom, pessoal, tive que dar uma parada agora porque arrebentou a minha corda aqui que eu usei, minha corda de violão. E já troquei, né? Porque quando ela esquenta, ela fica mole e às vezes com a tensão ela arrebenta, tá? Então, cuidado é esse. Agora ela já está mais estável. E outra dica que eu vou dar para vocês é, no que estiver cortando, movimentar a espuma devagar, porque aí o corte fica mais liso, né? Ele não vai ficar tão serrilhado aqui na ponta, ó. Então lá, não sei se vai dar pra pegar. Então depois eu vou abrir, vou mostrar para vocês como é que fica, fazendo mais rápido, né? Porque foi quando eu comecei. E aqui no meio como tá ficando, né? Com um movimento mais curto, tá? Então, ó, ainda tenho carga na bateria. Então eu só conecto ela aqui. E ela vai começar a esquentar.
e eu começo com o movimento curtinho, ó. Dá uns, pra mim aqui tá mais ou menos 1 polegada para cada lado. É um movimento curto, sem muita pressa, porque senão ele vai sair todo serrilhado. E outra, quando a gente faz muito rápido, vai sair torto, não vai sair reto o corte, porque a tensão ali em cima da corda vai ser maior e ela tende a sair para os lados, né? Para cima ou para baixo. É que o processo é esse aqui, é lento, né? Então não adianta ter muita pressa, né? Se quer um acabamento bom, então tem que ser devagar. Praticamente como se estivesse serrando a espuma. Lembrando, né, que aqui tem que ter cuidado para essa pequena fumacinha que está saindo aqui, ela é bem tóxica, então tem que ter bastante espaço, não faça um espaço muito apertado, né, para que ela possa dissipar. Se botar muito calor, vai derreter muito rápido e vai sair mais fumaça também. Então a ideia é que a bateria não precisa estar 100% carregada, ela pode estar com menos carga, né. No meu caso aqui é uma bateria velha que eu tenho, mas que ela consegue segurar a carga para fazer esse tipo de serviço aqui. Então ela fica ali com 12 volts no máximo, 12,5. Então ela não fica com uma carga muito alta. E aí a corrente aqui também já fica mais baixa. E aí é isso aí, ó. Só manter e vai indo um pouquinho. Ó, percebo que já não sai, quase não sai a fumaça, né? Porque o movimento é curto, mas é rápido. Cansa um pouco, mas o acabamento vou mostrar para vocês que o acabamento fica muito bom. Outra dica que eu dou também é que se vocês verem aqui na volta tem um pozinho, né? Então para facilitar o movimento aqui eu passo talco, né? Então aí a espuma desliza mais fácil. Não precisa botar muita pressão nas mãos aqui em cima, é só o suficiente para mexer para os lados. Então com talco fica bem fácil de deslizar ela para os lados. Pronto, terminei de cortar. Agora vamos abrir aqui para ver como é que ficou. Olha só. Esse aqui que é o acabamento, ó. Se a gente for olhar na borda, ó, a borda fica lisinha, tá? Aqui que eu me refiro, ó. Ó, nesse ponto aqui, ó, eu fui fazendo um movimento mais largo para ir cortando e aí vamos ver se eu consigo mostrar para vocês, ó, aqui na bordinha ele fica mais serrilhado, tá? Então aqui eu tava com um pouco de pressa, tentei fazer mais rápido, né? Mas não adianta. Então se a gente quer um acabamento melhor, faz devagar. Ele vai dar uma queimadinha um pouco a mais, né? Tipo que assim nessa parte central aqui ele queimou um pouco mais, mas aqui no final, ó, ele tá lisinho, tá? É que aqui provavelmente o fio tava muito quente e eu fiz muito devagar, né? Tinha que ter acelerado um pouco mais. Mas no geral assim ele fica bem retinho. Então dá tranquilamente pra gente cortar em casa, né, com bastante calma, né, nesse método com fio, tá? Então fica a dica aí para quem estiver fazendo seu próprio estofado, estiver fazendo estofado até para casa mesmo. Aqui em casa eu aproveitei esse pedaço aqui, ó, que é um pedaço de... ele deve ter aqui um 4,5, 5 centímetros, então eu aproveitei e fiz algumas almofadas, né? Como que eu vou precisar mesmo é essa parte aqui, então eu optei por cortar aqui, né? Para quem não sabe, isso aqui é um colchão, comprei um colchão de casal, então a altura dele era 14, se não me engano, 14,5 até 15, né? Com estofado, né? Com a capa. Tirei a capa e resolvi cortar, né? A densidade dele não me lembro se era 28 ou 30, 33, acho que é 33. Peguei com uma densidade maior e fiz assim. Saía mais barato eu comprar o colchão e cortar, né? Cortar os pedaços que eu precisava,
do que eu estar comprando a espuma para estofamento, e o metro da espuma estava mais caro e com a densidade mais baixa que esse aqui também. Então eu comprei colchão e estou cortando ele, já cortei outras 4 pedaços que é para fazer o assento e o encosto, e esses aqui eu quero para fazer encosto de cabeça, fazer uma almofada mais alta ali, acima do encosto. Então estou aproveitando esses pedaços. Então deu bastante coisa. Com um colchão eu consegui fazer as 4 almofadas da dinette. E aí o que sobrou ainda vou conseguir fazer o encosto de cabeça. E esses mais fininhos aqui eu aproveitei e fiz algumas almofadas para um baú que eu tinha em casa. Então fiz a parte de cima do baú, forrei, fiz a almofada com esse aqui. Muito bom, né? Ele densidade boa. Então tá aí a dica.